Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio falando. Vamos analisar esse vídeo que é do podcast Eu Acredito, que a gente já falou algumas coisas aí a respeito, né? A respeito de Flávio Amaral, que não sei o que, mas hoje é o convidado, né? É o César Cavalcante. Mas Flávio, você tá chamando ele de César, ele é pastor. Para mim, o meu pastor é o Salvador, é Jesus Cristo, o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Esse homem não dá vida por ninguém, tá? Então, eu sou ovelha do bom pastor, não de qualquer pastor, entendeu? Então ele é César Cavalcante. Em Mateus 23 também está escrito que entre vós não sejais assim. Esse povo quer muito título, esse povo quer isso, né? Mas entre vós não sejais assim. Então, aqui, o que acontece? Ele vai falar, o título aqui é sobre o inferno, e eu já fiz um vídeo sobre o inferno. Mas isso aqui, o que eles fazem? É um erro, eles colocam aquela dúvida na sua cabeça, que algum deles nem sabe, ele sabe, mas só que ele não quer falar por quê? Porque o dogma é mais importante do que a Bíblia. No cristianismo, o dogma é mais importante do que a Bíblia. E o que a Bíblia diz não é nada do que essas pessoas dizem. Eu não assisti o vídeo, estou colocando agora. Eu vi ali que o vídeo faz 22 horas que foi posto ao ar, esse corte, né? Que é sobre o inferno. Então vamos ver o que ele vai falar, e eu tenho certeza que eles vão falar de muita coisa errada, né? Que segundo a Bíblia é diferente do que está escrito. E eu já tenho visto, já tenho um vídeo sobre o inferno. Procure aqui no canal, você vai ver assim, o inferno é real. É um vídeo de mais de 2 horas, mas eu explico minuciosamente o inferno. Por quê? Porque antes de se falar sobre o inferno, nós temos que ver o que é que vai para o inferno, né? Porque a alma que pecar, essa morrerá. A morte, a segunda morte, entendeu? Então, nós temos que ver o que é que vai para o inferno, para depois saber as consequências da vida de uma pessoa no inferno, tá? Então, vamos lá. Dá um play aqui. E essa questão, pastor, do Senhor criou o homem como a coroa de sua criação e lançar o homem no inferno porque o homem não reconheceu o senhorio de Cristo. Esse é o grande, a grande prova de que o homem tem liberdade e que Deus amou tanto o homem que permitiu que ele exercesse essa liberdade, inclusive operando contra o próprio Deus. Exatamente. Mas um dia vai terminar e um dia essas pessoas serão julgadas. Isso não significa que Deus não amou, não significa que Deus não deu liberdade, significa exatamente que Deus amou e deu liberdade. Ele foi longânimo. E a prova da longanimidade de Deus são pessoas que operam contra a vontade de Deus e estão vivos aí para contar a história. Mas um dia essa conta vai fechar e nesse dia ele vai dar a paga àqueles que não honraram a Deus. Acredito assim nisso que eu também. entendo. O inferno seria um lugar específico ou um estado de consciência? A palavra inferno, ela já significa um lugar inferior. Então, a Bíblia trabalha com a ideia de que o inferno é um local. Mas... Sim. O que eu falo no vídeo tá lá para quem quer saber o que é o inferno. Mas eu vou dar o spoiler aqui, o inferno é a sepultura. A própria Bíblia diz isso. Por isso que eu digo para vocês. Ele não vai dizer isso aqui porque é uma coisa tão simples, porque se você souber, se ele te der mastigado tudo que é. O que é inferno? Inferno é sepultura. O que é isso? O que é aquilo? Se ele te der toda a resposta para você, você não precisa de ir mais na igreja. Se você não precisa ir mais na igreja, você não precisa mais dar dinheiro para eles. E eles não querem ficar sem dinheiro. Então, eles são aquele tipo de pessoa que fala: vem 7 dias aqui, campanha não sei do que, campanha a portas abertas, campanha não sei para onde. Vamos fazer excursão para Israel. Então, filho,
eles precisam do seu dinheiro. Eles precisam capitalizar, né? Eles capitalizam em cima de vocês. Como ele sustenta um podcast aqui, pastores, né? Ele, como consegue viajar para ir lá para Curitiba? Por quê? Porque ele é pastor, ele tem dinheiro e tem tempo, entendeu? Ele não é um cara que trabalha, que acorda às 6 horas da manhã, pega ônibus, ou pega moto, ou pega o carro dele, fica 2 horas no trânsito, trabalha 8, 9 horas, 2 horas de almoço, 1 hora de almoço, e depois demora mais 2, 3 horas para voltar para casa. Ele não perde todo esse tempo. Por quê? Porque ele não faz nada. Um pastor não faz. Eu estudo a Bíblia, eu dou aula no teologia. Esse cara dá curso, ele vende os cursos online. Ele sai para onde? Entendeu? Mas vamos lá, o que eu estou dizendo é que eles querem capitalizar em cima de você. Tudo que eles fazem é vender, é dinheiro, é venda, é curso, é isso, é campanha e essas coisas, tá? Mas vamos lá, inferno é sepultura. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar o link aí sobre o inferno e quero que vocês procurem. Se eu lembrar, eu vou ver onde começa que eu falo do inferno. Eu vou deixar a partir do minuto da hora tal e do minuto tal. Aí você assiste dali pra frente, que ali é o inferno. Acho que o vídeo sobre o inferno demora o quê? Uns 40 minutos só. O resto, antes eu falo da alma e depois do inferno, tá ok? Então o inferno, na Bíblia, eu ensino, eu leio e mostro ali na Bíblia para vocês que o inferno é a sepultura, tá? Não é o que ele, sei lá o que ele vai dizer, mas não vai dizer a sepultura. É muito difícil precisar mais do que isso, porque a gente está falando de algo que não é nem da nossa dimensão, né? Lógico. Então, tudo que está no campo da vida do espiritual, não tem como a gente documentar. Você abre a Bíblia lá em, sei lá, Ezequiel e lê a descrição de um querubim. Tenta desenhar um querubim, do jeito que está escrito lá. Ele tem 2 pernas e as 2 pernas são direitas. Como você consegue desenhar um cara que tem 2 pernas direitas? Fica estranho, né? Na nossa dimensão é uma coisa estranha. Cada querubim tem 2 corpos. A roda e o espírito do querubim fica sobre a roda. Para onde vira a roda, vira o querubim, mas são 2... aqueles 2 ali é uma unidade. Como é isso? É igual a sua trindade. Entende? Então, tudo que você fala sobre vida espiritual, trindade, mundo não espiritual, entende um anjo. Dentro do nosso mundo, serafim, aqui como é que eu vou dizer? Físico. Físico, aristotélico, tridimensional e tal, a gente não consegue explicar. O inferno é uma delas. O inferno é uma delas, a transformação do corpo é uma delas. O inferno não é uma delas. A Bíblia diz claramente, eu mostro no vídeo, na Bíblia, sem teologia. Eu digo na Bíblia o que é o inferno. Muito fácil, tá? Para vocês que têm antes de assistir o meu vídeo sobre o inferno, vai lá, baixa uma Bíblia offline que tenha todas as versões em português. E você vai fazer o que eu tô fazendo no vídeo lá. Aí você vai abrir cada versão e você vai ver o que eu tô falando para vocês lá, tá ok? Mas o que esse cara diz aqui é romantizando, é tipo a maçonaria, sabe? A maçonaria tem os segredos de cada nível e você tem que pagar um nível para saber. Ele te deixa curioso e você paga o nível para saber o que é, mas outro nível é enigma para o próximo nível, que tem o nível 33, né? Tem maçonaria que tem menos níveis, tem maçonaria que tem mais de 100 níveis, né? E depende do rito que você escolhe seguir na maçonaria, né? Então, e a igreja não é muito diferente da maçonaria. Ela te deixa curioso e você quer se aprofundar. Aí você faz um seminário, você faz teologia, né? E aí você vai fazendo outras coisas e mesmo assim eles não te contam, porque esse cara é professor de teologia e ele mesmo não entende.
Ou finge não entender, né? Por quê? Porque ele quer você todo dia lá, no domingo da igreja dele, ou se tiver culto todos os dias da semana, ele quer você lá, porque ele não pode te falar essas coisas. Se ele te der resposta exata, ele perde você como membro, porque você já não... né? E você não vai ler a Bíblia, porque você não lê a Bíblia mesmo. Aí você quer que uma pessoa lê a Bíblia e ensina você, explica você como é que é. E é por isso que tem tanta gente na igreja. Veja, 1 de João, capítulo 3, versículo 2. 1 de João, capítulo 3, verso 2. Diz assim: amados, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos como haveremos de ser. Então a gente não sabe nem... As nossas informações são muito limitadas. A gente não sabe como nós vamos ser. João era filho de Deus e indicou a igreja. Ele participava de um culto, tomava Santa Ceia. Não onde tem uma Santa Ceia que João tomou, que Paulo tomou, que Pedro tomou, né? Pedro tomou a última, né? Que não é essa, mas tudo bem, vamos lá. Lá na vida espiritual. Não, mas Jesus disse que andaremos à luz da Nova Jerusalém. É verdade, mas como a gente vai ser? Não dá para saber como vai ser o corpo, como vai ser... A gente não tem muitas informações. A gente tem a Bíblia, a teologia saudável, ela é baseada em revelação. Tudo que a gente sabe sobre Deus é porque Ele revelou a gente. Entendeu? A teologia é a base da revelação. Constantino foi a base, criou a parte cristianística, né? Religiosa. O cristão religioso, né? Veio por parte de Constantino. Por quê? Porque ele teve uma revelação divina, com aquele escudo: nesses sinais venceremos, nesse sinal venceremos. Por quê? Porque era a cruz, não sei o que e tal e coisa lá, que estava no escudo: nesse sinal venceremos. Então é isso, nesse sinal venceremos. E é dessa forma que eles creem, né? Que a teologia também é igual à visão de Constantino, né? Venceremos segundo a visão que foi dada, né? Então, vamos lá. E Constantino não fez essa visão, não teve essa visão para ser um cristão de valor, uma pessoa, né, da parte de Deus, mas ele teve essa ideia para ser vencedor em cima dos inimigos dele, entendeu? Ele quer ganhar em cima dos inimigos, e o cristianismo não é diferente disso, né? O cristianismo religioso, ele não é diferente disso. Ele quer ganhar em cima de você, ele quer lucrar em cima de você. Tudo que sair da revelação é invenção das pessoas. Mas ele não revelou tudo. Ele revelou o que a gente precisa saber. Então, como é o inferno lá? Então, eu sei que é um lugar, sei que é de sepultura, eterno, é o que eu sei. Mas não é pela eterno. Bíblia dá pra gente saber, ou ter uma ideia de quem será lançado no inferno, né? Completamente. Completamente. O que a gente não consegue saber é todas as informações sobre como funciona o inferno lá dentro. Porque você tem o inferno de Dante, que tem os não sei quantos anéis, que eu não sei o que, mas isso não é Bíblia. Tem o inferno dos crentes, porque na cabeça dos irmãos, isso, dos crentes, o inferno é meio que a casa do diabo. É. Você já percebeu? Que eu Na falo cabeça também no dos vídeo, testemunhos que é o... de Rebecca Brown, Mary Baxter, é isso aí. Adão de Campos, É né? isso aí. Então, para eles, o inferno E é eles um estão falando- quartel-general do... O que eles estão falando de Rebecca Brown, de Adão de Campos, todos esses personagens são cristãos, e eles estão debochando de pessoas da fé deles, né? Que veio com esse inferno fantasioso para colocar medo, para que as pessoas fossem para a igreja com esse medo, né? Então, imposição de medo para que a pessoa voltasse. Tanto que você quiser ver, você pode procurar aí Testemunho Adão de Campos, né? Testemunho Adão de Campos. Você vai ver lá na época acho que era um disco ou 2 discos, não sei, que era o testemunho dele. Era um testemunho muito grande, e na época só tinha o disco, o LP, né? Então você escutava um lado, virava, escutava o outro, né?
E eu não lembro quanto que era, mas é um testemunho muito grande, mais de 1 hora e meia mais ou menos. E era dessa forma, galera. O pessoal ia no medo mesmo. Rebecca Brown também tem também foi um livro, né, que ela escreveu. E todo fantasioso, né? É aquela fantasia pura. E nada do que tem na escritura tem lá. E eles, o que eles fazem? Para falar que eles são personagens de Deus, falar, Deus me levou, Deus me revelou, Deus permitiu que eu morresse e visitasse aquele lugar. Por quê? Porque eles pegam aquela passagem de Paulo, que Paulo foi levado ao terceiro céu, então Paulo só foi levado até o terceiro céu. Eu não, já fui pro céu e já fui pro inferno. Eu visitei, eu tive com o diabo, eu não sei o que. Esse povo é assim, entendeu? O tal do crente, ele é assim. Ele quer ser acima de Deus, né? Tanto que eles se nomeiam pastor, porque Jesus é pastor e eles também querem ser pastor, quer dizer, eles querem ser acima de Jesus Cristo. Eles vê Paulo que foi até o terceiro céu, e eles já não contente com isso, ele já foi ao céu, já foi ao inferno. A Nadir também tem a Nadir Tour lá, a pastora Nadir, que ela vai 3 vezes por semana pro céu, pro inferno lá, ela vê todo mundo. Depois que morre, ela vê no inferno. Antes de morrer, ela não tem revelação nenhuma, Deus não fala com ela. Fulana vai morrer, fulana, ciclana. Ela não fala, mas só depois que a pessoa morre que Deus revelou para ela, né? É sempre assim. Cristianismo religioso é uma palhaçada, filho. Eu não vou falar que é um circo, para não denegrir a imagem do circo, né? Porque o circo, o palhaço tá lá, a plateia tá aqui assistindo, se divertindo. Lá não, lá tá o animador e os palhaços tá sentado no lugar da plateia, né? É assim que é a igreja. O diabo tem lá uma sala, mesa, reuniões, e aí, pessoal, hoje vamos falar como é que é e tal. Só que esse inferno é da cabeça das pessoas. Na Bíblia, o diabo nunca foi no inferno na Bíblia. E nem irá, inclusive, porque lá o diabo nunca foi e nem irá, porque lá no juízo, lá depois do trono branco, a Bíblia diz que a morte e o inferno, e o diabo lá e o inferno serão lançados direto no lago de fogo. A morte, né? O inferno e o diabo, quer dizer, não haverá mais morte. Os pecadores que morreram, que não foram ressuscitados, que ficaram no inferno, na sepultura, serão lançados, né? Eu já estou dando um grande spoiler do vídeo que eu fiz. Será lançado no fogo, no lago de fogo, e o Satã, né, que é o inimigo das nossas almas, também será lançado lá e será destruído. Não vai ser, vai ficar lá olhando para nós e, Deus me socorre, me perdoe. Não, é a segunda morte, é destruição, entendeu? Não tem essa de ficar queimando. Caiu, é igual papel, caiu, queimou, ficou pretinho, virou cinza, acabou. Matou, já queimou todo mundo, já destruiu. O Satã já destruiu os mortos e a morte. Acabou, o fogo apaga. É igual o fogo eterno que está escrito em Tiago, se eu não me engano, que foi lançado lá em Sodoma e Gomorra. Diz que seria um fogo eterno, mas quem diz que lá queima até hoje? Lá não queima até hoje, né? Lá o fogo durou até que se cumprisse o propósito. E o fogo eterno também, ele é eterno até que se cumpra o propósito. Não é que ele é eterno eternamente, né? Literal. Ele é eterno até que se cumpra todo o propósito. Mas nisso aí, então, na sua visão, o diabo não está no inferno, não é a morada de Satanás? Não, nunca. O diabo não mora no inferno. Na Bíblia, não. A Bíblia não tem um texto que o diabo está lá no inferno atentando com... Agora um negócio revelador para vocês, viu? O diabo, ele é uma criatura. Ele é uma criatura, é como se fosse um anjo criado por Deus para vamos dizer assim, para fazer o trabalho sujo, né? Tanto que em Jó você vê a respeito do diabo em Jó, ali
ele recebe, ó, você pode fazer, mas você não vai fazer isso. Então ele não faz. Entendeu? Ah, você pode fazer isso. Ele é um anjo obediente a Deus, mas para fazer o trabalho sujo. Depois que não tiver mais trabalho para ele, ele vai ser destruído. Acabou. Ele não tem mais função. Entendeu? Ah, mas ele vai sofrer? Não sofre. É destruição, não é sofrimento. Uma coisa é você ser torturado. Outra coisa é você levar um tiro na cabeça e não sentir nem dor. Entendeu? E o fogo é isso, é destruição, é eliminação. Tá? Tanto que no vídeo que eu falo sobre o inferno, eu pego até os textos bíblicos e vejo no dicionário tudo certinho. Dá uma olhada lá, não compensa você assistir aquele vídeo. Garfo lá, as pessoas, não sei o quê. Isso é a cabeça das pessoas. Mas onde vive o diabo, então? No céu. Ele é um espírito. Ele é um anjo de Deus. Ele é um espírito. Que tá solto. Soltinho da Silva. Teve uma época que houve uma teologia que dizia que o diabo estava preso e seria solto, né? Os presbiterianos creem assim. Crê até hoje. Assim. A doutrina reformada, ela entende que eles são amilenistas. E o amilenismo é uma doutrina que entende que nós estamos no milênio agora. E para a gente estar no milênio agora, o diabo tem que estar preso. Então o amilenista, ele acredita agora que Satanás está preso. Ele está preso faz muito tempo. E é um milênio não literal. Então tem 2000 anos de cristianismo e o diabo está preso todo esse tempo. E isso aí é o milênio. E só vai ser solto na grande tribulação? Só vai ser solto, não na grande tribulação, não. O amilenista é ele vai ser solto na volta depois que terminar o milênio, com a volta de Jesus e tal, aí com o glorioso retorno de Cristo, aí ele é solto para sair a enganar as nações. Mas ele está preso agora. Eu não tenho o diabo preso. Peraí, se o diabo está preso agora, imagina se ele estivesse solto. É tipo uma prisão o pessoal do PCC, que tá preso, mas de lá de dentro Manda ele... tudo. Tipo exatamente isso, eu concordo. Então, mas se o diabo não tá no inferno... Minha risada não é por deboche, tá? Não. É porque Não dá pra foi engraçado agora. Mas é um fato, né, também, né? Os caras tá lá e mandam em tudo. Exatamente. Né? Mas se o diabo não tá no inferno, ele é um espírito que tá aqui na Terra. Por que as pessoas colocam o inferno, então, como uma casa do Satanás, né? Então vamos lá. Você citou o livro da Rebecca Brown, que é A Divina Revelação do Inferno. Tem a Divina Revelação do Inferno e tem a Divina Revelação do Céu. É, isso aí. É esse o nome do livro? Acho que não, é outro nome. Eu acho até estranho. Não, ele veio para libertar os cativos. Isso. Tem esse e tem os dois A Divina Revelação. Eu acho que essa aí é do Mary Baxter, não é? Eu não lembro. A Divina da Rebecca Brown, a Divina Revelação do Inferno, é onde pessoal, dá um Google aí, escreve aí. Quem escreveu a Divina... das irmãs, as unhas... Na Divina Revelação lá do Inferno, ela diz, por exemplo, que o inferno tem um formato de um corpo humano. Quem decidiu isso? Quem disse isso? É a revelação dela. Então, tá errado. A Bíblia não diz isso, não trabalha com essa possibilidade. E como ela é uma mulher, ela também diz que lá no inferno tem barata. O que a barata fez? Eu não quero rir. Mas tá, no inferno tem barata. O que a barata fez para ir pro inferno? Tadinha. E não foi queimada, né? Exato. Então, essa ideia, tipo assim, eu disse, tudo que a gente sabe sobre Deus, sobre a vida, é a revelação, é o que está revelado. A gente trabalha com as 4 linhas da Bíblia e chamamos isso de revelação. A Bíblia não diz que o diabo fica no inferno, a Bíblia não diz que o diabo mora no inferno, a Bíblia não diz que o diabo tem uma sala lá no inferno, que ele fica lá, é o QG do diabo, não. A Bíblia diz que o inferno é para as pessoas que não têm Jesus Cristo como Salvador. Então, o perverso será lançado no inferno, assim como todas as nações que se esquecem de Deus. Eu acho que isso é... Salmos 9:17. Salmos 9. O ímpio será lançado no inferno, né? O ímpio será lançado no que não tem piedade. É o Salmo. Não é o cara que não é crente. A Bíblia trabalha com essa é a revelação bíblica. Essa é a revelação bíblica. E as pessoas acham que o diabo é um antideus, no sentido de que ele é um deus igual, mas do mal. Também a Bíblia não diz isso. Não, a Bíblia também, o diabo é uma criatura. Isso, o diabo é uma criatura de Deus. Se ele é uma criatura, ele não é igual a Deus. Jamais. Porque nós trabalhamos, a igreja, muitas vezes... Eu falo isso no vídeo. Eu não vou dizer a igreja, né? Não sei tudo sobre a igreja, mas
Muitos irmãos têm essa ideia de que o diabo tem o Deus do bem e o diabo é o Deus do mal. E eles estão se brigando entre si e o campo de batalha é aqui na terra. Eu falo isso sobre... A Bíblia não diz nada sobre isso. Eu falo isso. A Bíblia diz que o diabo, ele se rebelou contra Deus e ele está com os dias contados e ele está julgado, ele está sentenciado e a condenação está perto. É o que a Bíblia diz. O diabo não é coigual a Deus. Parece, falta uma satanologia bíblica, sabe? As pessoas pintam o diabo como se fosse quase igual a Deus. E se Deus cochilar, ele senta no trono e fala, tomei, já era, perdeu. Não é essa a ideia, cara. Alexandre de Moraes. Não é essa a ideia. Ó, eu não gosto de usar filosofia. Embora eu goste de filosofia. Eu não gosto de usar filosofia é a pior coisa pro cristianismo. Para teologar. Mas vou usar aqui uma pitada. Deus é infinito. O diabo é finito. Se Deus é infinito e o diabo é finito, tudo que é menor do que o infinito é infinitamente menor. Não tem como o diabo... Aí eu vou usar, você usou o Lutero agora há pouco numa citação, vou usar ele agora. O Lutero dizia, o diabo é o diabo de Deus. O diabo faz o que Deus quiser que ele faça. E é isso. Teve um reformador também exatamente isso. Falou que o diabo é como se fosse um cachorro e Deus na está coleira. Na coleira, né? Um cachorro na coleira de Deus. É o Lutero. É o Lutero. Né? Agora, eu não lembro se é o Lutero, eu acho que é o Lutero. Mas agora, tem outra que também as pessoas falam, que o diabo está montando um time aí, que o diabo está buscando adeptos. A Bíblia não diz isso. Não tem um texto bíblico. Não tem nenhum texto. Que o diabo está falando, pessoal, eu acho que dá, vem comigo, porque se você estiver comigo, não sei o quê. Não. O diabo é um enganador. A filosofia do diabo é o seguinte: se não tem para mim, não tem para mais ninguém. Eu perdi? Perdi. Então eu vou estragar de todo mundo também. Quanto mais pessoa fizer perder, para mim melhor. Essa é a filosofia. O diabo é um louco dando tiro para todo lado. Mas dentro dessa ideia que ele está montando um time, a gente não vai ter um respaldo bíblico. Mas hoje tem igrejas luciferianas. Tem a marcha do Exu. Não há limite para se criar deuses, não há limite para se criar pessoas que se identificam como satanistas. Então seria um time. Então, mas falta... O diabo mesmo não reconhece isso aí na Bíblia. Entendeu? Exatamente. Mas essa questão de religiões que dizem, né? Fala religiões afro, levado ao espiritismo, essas coisas, candomblé, quimbanda, umbanda. Quimbanda a gente sabe que foi criado por um brasileiro, né? Mas o candomblé é africano. O espiritismo ele é francês, né? Allan Kardec. Então a gente sabe que essas coisas são anti-religiões, entendeu? O espiritismo são de pessoas que têm questões, né, contra o cristianismo, contra qualquer outra religião, né? E tudo isso vem de conflitos, né? Conflitos de ideia, conflitos de... Como é que eles falam? Que traduções, né? De entendimento, né? Como é que você... porque cada igreja tem uma visão diferente de uma passagem bíblica, né? Então eles... não é traduções. Eles são... Porque a Bíblia ela não é interpretação, né? Então, existem muitas igrejas porque tem muitas interpretações diferentes do mesmo texto. Então, uma pode isso, outra não pode. Deus, eu interpreto desse jeito. Mas Deus me revelou assim. Deus me revelou que já não é tão assim, né? Então, essas coisas estão caindo e religião é interpretação. E o verdadeiro cristianismo é entendimento, entendeu? É você entender, não interpretar, entender o que está escrito. E é isso que eu faço no vídeo, principalmente no vídeo sobre o inferno, que eu pego a Bíblia e sem teologia eu explico muito mais fácil que esse pessoal aí o que é o inferno, tá ok?
Mas vamos continuar vendo aqui o que eles estão fazendo aqui. Então, religião são ateísmo de religiões, né? Eles criam religiões em cima. Tanto que se você for ver o que o Umbanda, Quimbanda, o Candomblé fala sobre Deus, sobre o diabo, nomes, né? Que eles dão aos demônios, né? Que o cristianismo chama de demônios, né? E eles falam que são guias, aquelas coisas todas. Por quê? Porque são coisas assim que vêm de um para outro, né? Um contenda contra o outro. É guerra de religião, não é guerra de Deus contra o diabo, não é guerra de religiões. O diabo não tá chamando... vê na Bíblia se o diabo tá tentando buscar correligionários para falar, é o seguinte... Se você vier comigo, não sei o que e tal. Isso é a cabeça das pessoas. A nossa cabeça é uma fábrica de deuses. A nossa cabeça é uma fábrica de deuses. Então, E é por isso que eles vão atrás de pastores, porque Deus está tão distante, porque Deus não aparece, né? Deus não está aqui. Assim, eu não posso ver, eu não posso tocar em Deus, né? Os meus sentidos não conseguem, assim, eu não consigo sentir o cheiro de Deus, o paladar de Deus, eu não consigo tocar Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo sentir Deus. Então, já que eu não consigo fazer tudo isso, o pastor vai ser o meu Deus. Tanto que você falar numa igreja, você pode até falar alguma coisa de Jesus, eles dão risada, né? Eles riem, né? Alguma coisinha, você colocando ali uma metáforazinha tal, e falando de Jesus, eles dão uma risada e aceitam como uma piada, alguma coisinha. Agora faz a mesma coisa com um pastor, faz a mesma coisa com o líder religioso deles, né? Faz uma piada dessa na Universal com o Edir Macedo, eles não vão gostar. Faz uma piada dessa que você fez com Jesus Cristo, que eles acharam graça, faz a mesma piada com o R.R. Soares, com os membros da Igreja da Graça. Eles não vão gostar. Já não é piada, já é uma afronta. Por quê? Porque é um Deus. Eles têm eles como Deus e Jesus como uma figura distante, né? Que não salva, porque quem cura, quem faz as coisas é a igreja, é o pastor e não o Espírito Santo e não a própria permissão de Deus, do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Dessa forma. Então a religião está tão distante que eles fabricam deuses na cabeça humanos, deuses humanos que tomam identidades de Deus, né? Porque pastor é uma identidade do Messias, não do homem. Pessoa que faz pacto com o diabo. Só que o diabo não está aberto para isso aí. Exatamente. O diabo da Bíblia não está aberto para isso aí. Não. Isso é o diabo da cabeça das pessoas. Assim como o inferno da cabeça das Isso pessoas eu é uma falo coisa. pra todo mundo. E o céu das pessoas. Outra coisa, que eu não lembro se eu falei isso em algum lugar, fazer pacto com o diabo. Eu também não acredito, assim como o César está falando, eu também não acredito. Mas o cara vendeu a alma dele. Vamos supor, falar assim, ó. Vamos usar um exemplo aqui, bem idiota, mas vamos usar esse exemplo. O Ozzy morreu esses dias atrás aí, né? E falaram assim, o Ozzy comeu cabeça do morcego com um ritual, com um pacto lá num show dele que aconteceu lá não sei aonde, blá 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 blá. Beleza. Aí muita gente fala assim, o diabo levou o Ozzy Osbourne agora. Agora ele tá lá no inferno uma hora dessa, não sei o que. Ele vendeu a alma pro diabo. Se ele agia dessa forma, se ele cantava as coisas do diabo, se ele já era um escravo do diabo, por que o diabo iria comprar uma coisa que já é dele? É como eu pegasse o seu celular da sua mão assim e falasse, deixa eu ver seu celular. Interessante esse celular aqui, que modelo que é? É modelo tal, que marca? Marca tal. Bonito, hein? Você quer comprar esse celular? Eu falar pro dono do celular, você quer comprar esse celular? Eu vou falar, você é louco, cara, eu vou comprar um negócio desse aqui, esse celular aí é meu. Ele não é seu, é meu. Você tá me vendendo uma coisa que não é seu e que já me pertence?
Então, vamos supor que o Ozzy já pertencesse a Deus por fazer todas aquelas coisas que o diabo queria. Eu não acredito, entendeu? Mas, porque o diabo já compraria uma coisa que já está no nome dele? Né? Vamos levar para essa mentalidade, né, evangélica, podre. Já está no nome dele, por que eu vou comprar? O diabo compraria? Ele é tão idiota assim? Ele tá ao seu derredor como um leão querendo te tragar. Ele tá atrás de Ozzy Osbourne. Para com isso, galera. Vocês são demais. Cabeça do cristianismo é podre mesmo, cara. O cristianismo religioso é podre demais. Não compensa ser cristão religioso, não. É o pessoal tocando harpa. Então tem o céu das cabeças das pessoas e o céu da Bíblia. O inferno da cabeça das pessoas e o inferno da Bíblia. Nessa questão de céu e inferno também, a gente tem que entender que todas as pessoas que morrem, as pessoas colocam asinha nela e falam que Deus o tenha. É uma estrela que está brilhando no céu. Cara, foi morar no céu, está em um lugar de descanso. E aí? Cara, até onde a pessoa está no mundo sem reconhecer a Jesus? Não, a filosofia humana é a seguinte: morreu, tá salvo. Ó a cara dele no caixão, parece que tá dormindo. Não é assim que as pessoas falam? Tá descansando, né? Tá descansando. Então é salvo. Entendeu? Então, pela cara que o peão faz lá no morto, significa que ele tá salvo. E eu queria que fosse assim, mas infelizmente não é assim. Só que a nossa cabeça vai criando mitos, vai criando coisas, e a gente... Aí a teologia que eu chamei, a teologia nossa de cada dia, é sempre trabalhada com as cores que nós demos. Na nossa teologia, por exemplo, o anjo tem asa, e na Bíblia não tem. Anjo é um ser bonito, mas na Bíblia é estranho. Então, aonde na Bíblia tem anjo com 2 asas? Não tem, em lugar nenhum. O cupido com a flechinha. Não tem. Anjo não tem asas na Bíblia. Mas e os querubins? Querubim não é anjo. Vamos lá, anjo é mensageiro. Os mensageiros que aparecem na Bíblia não são alados. Mas tem um anjo que voa. Mas nós também vamos ser arrebatados e não vamos criar asa. Tem os serafins, né? Serafins também não são anjos. Porque anjos, a palavra hebraica para anjo significa mensageiro. É mensageiro. A palavra grega é a mesma coisa. Ângelos do grego, ou malach lá. A pessoa que te leva a mensagem de salvação, ela está sendo um anjo. Ela está sendo um mensageiro na sua vida. A pessoa que te leva uma mensagem de destruição, ela também está sendo um anjo na sua vida, ou um mensageiro. Mas é de destruição. Mas é uma mensagem, entendeu? A pessoa que te leva para o inferno também está sendo um anjo na sua vida, um anjo de destruição, mas nada, né? É um mensageiro de destruição, nada diferente disso. O hebraico é mensageiro. E significa mensageiro mesmo, aquele que leva mensagem. Gabriel é um anjo. Ele vem com a missão de trazer mensagem de Deus. Esses caras, esses seres, são seres pessoais, eles não são alados. Pelo menos na Bíblia não aparece anjos com asas, entende? Mas eu estou dando um exemplo, né, de que uma coisa é o que nós vemos e outra coisa que está escrito no texto. Então, e outra coisa é o que a religião fala. Com os anjos é a mesma coisa, com o céu é a mesma coisa. Que então, a religião fala mais do que está na nossa cabeça do que está escrito, né? Se está baseado no texto bíblico, levado ao erro, né? Então, galera, é bem isso aí, né? O erro do cristianismo religioso, falando sobre o inferno, né? Muitas das coisas eu concordei, mas não coisas... que gera em torno da condenação, né? São coisas assim que chega perto do razoável, mas é dessa forma. Então eu quero agradecer a todos vocês aí por mais esse vídeo aí. Então curta, comenta e compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos, seu grupo, tá? Se você tem uma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui, né, no comentário. E vamos fazer um vídeo aí, qualquer coisa, se o seu comentário aí for, assim, uma dúvida pertinente, nós podemos fazer até um vídeo respondendo a sua pergunta, tá ok? Então, muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.